Acho que você tem que se conhecer, saber onde você é bom, o que você faz, onde que você quer pisar e ter noção disso. Você tem que ter uma escolha de um caminho, né? Da onde você quer seguir, para que caminho, que direção que você vai, que isso tem a ver com clareza, tem a ver com alguma coisa que você pense em relação ao futuro. Outro ponto importante é o plano para que você faça para fazer isso, né? Se o momento está adequado, quando que vão ser as ações, onde você precisa ter conhecimento, onde você precisa desenvolver. O plano é muito importante. E a questão de performance, ela é fundamental. Eu sou Gustavo Passi e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Olá, amigos sonhadores e sonhadoras. Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo aqui na mesa virtual do EmpreendaCast, Stefano Balian. Tudo bem, Stefano? Tudo bem, Gustavo. E eu tenho aqui o meu xará, um ídolo, uma referência pra mim, desde a época que eu comia sucrilhos só por causa desse cara, Gustavo Borges. Tudo bom, Gustavo? Grande abraço, Beleza? prazer estar aqui com vocês. Prazer imenso. Cara, o Gustavo Borges é o seguinte, né? Acho que não há ninguém que não deu play nesse podcast aqui que não saiba quem é Gustavo Borges, né? Nadador brasileiro, o maior medalhista internacional, né, aqui do Brasil. São 35, tá certo, Gus, esse levantamento aqui? 35 medalhas internacionais? Tá certo. 4 vezes medalhista olímpico e largou as piscinas aí, mas é um empreendedor nato, né? Ele fundou uma rede de academias com a metodologia própria do Gustavo Borges, né? E também tem rodado o Brasil aí dando palestras, workshops para todo tipo de empresa. Aqui a gente vai falar, sonhador, a gente vai falar sobre disciplina, sobre construção, principalmente o modelo, né, de um atleta tão querido, né, pelo Brasil e um cara aí que tem uma disciplina invejável aí, um cara muito organizado, muito disciplinado. E eu resolvi convidar o Stefano, que vai participar com a gente aqui no papo, que também é fanzaço. Então, Gus, muito obrigado pela sua presença. A gente sempre pede uma música para colocar na playlist do EmpreendaCast. Esse eu não tinha combinado contigo, então a primeira música que vier à sua mente vai como assinatura de Gustavo Borges. O que a gente põe lá na playlist do Spotify do Empreenda? Pra bombar, que estilo de música? Põe um rock, vai, TNT, AC/DC. Ah, então beleza. Tá assinado lá. Antes a gente colocava um trechinho da música aqui, mas o Spotify me mandou um e-mail muito carinhoso dizendo assim, cara, se você continuar colocando o mesmo trechinho vou te derrubar. Da música, a gente vai te derrubar, então melhor separar e eu fiz uma playlist. Gus, começando aqui o papo, eu queria saber o seguinte, cara, se você não fosse esse Gustavo Borges, esse nadador, o que você ia ser, cara? O que você pensou em fazer se não fosse nas piscinas trazer tanta emoção pra gente? Bom, em termos esportivos, Gustavo, eu fiz vários esportes quando eu era jovem, e natação e basquete certamente estava no meu cardápio, porque sou lá de Tuverava, interior de São Paulo, comprido pra caramba. Eu tenho 2,3 metros de altura, minha mãe tem 1,82 m, meu pai 1,85 m, então a turma sabia que eu ia ficar alto, né? No mínimo alto. E aí o basquete e vôlei, os caras de educação física ficavam loucos comigo para fazer isso, né? Então, esse acho que eu teria seguido, principalmente o vôlei, que foi o esporte que eu deixei mais tarde, assim, na minha vida de esporte, quando eu era jovem, ali com 14 anos, eu deixei o vôlei de lado. Na questão do empreendimento, algumas opções, né? Que hoje eu estou na área de academias, de metodologia, né? Que a gente podemos até discutir um pouco sobre isso depois, mas o meu pai sempre foi empreendedor. Meu pai, ele tem fazenda, trabalhou com todo tipo de venda de veículo, trator, moto, o que você imaginar, meu pai já vendeu. E acho que eu teria, se não fosse o esporte, talvez ali seguido um pouquinho o negócio familiar, estaria mais junto com meu pai, não sei, talvez isso. Mas eu sempre curti empreender, então o empreendedorismo ele veio ao longo da minha vida assistindo o meu pai empreender, né, ser um empreendedor dos próprios negócios ali e depois fazendo aqui meu próprio caminho. Legal. Vamos deixar um abraço pro seu Borges aí, como ele chama? José Jovino Borges. É isso aí. Um abraço, seu Zé, né? Empreendedor aí. É o Vinão. Hã? Vinão, pronto, um abração pra você, Vinão, tá registrado aqui no Spotify para mais de 35 mil pessoas. Legal, cara, e como é que foi, assim, conta um pouco mais no começo da sua carreira, Gustavo, como que você viu que a natação seria o teu esporte, você falou que você tava ali com outros esportes ali na sua pauta ali, como que você se identificou com a natação e em que momento você entendeu que aquilo seria o seu ganha-pão, que você falou, cara, isso vai ser o que eu quero fazer da minha vida, eu acho que eu consigo ter sucesso nisso, o que te fez
fez ter essa visão, essa ideia de que natação seria a sua carreira ali? Quando eu mencionei que 14 anos foi quando eu deixei o vôlei de lado, foi na época onde a natação se desprendeu dos outros esportes. Então eu estava começando a me desenvolver um pouco mais na natação. E eu sabia que naquela época eu teria que me dedicar única e exclusivamente a esse esporte. Agora, a parte financeira, né, de ganha-pão que você mencionou, isso não veio até mais tarde na carreira, porque a natação, para minha geração, não foi um esporte que deu muito dinheiro. Naquela época você tinha que ter medalha olímpica, você tinha que ter recordes mundiais, né? O Ricardo Prado já tinha, mesmo limitado financeiramente na década de 80, mas ele ganhou dinheiro, mas não era assim aquele dinheiro para resolver sua vida, como a gente via no futebol e tudo mais. Então sempre teve muito limite financeiro no investimento do esporte na natação. A partir de 92, quando eu ganhei a medalha de prata em Barcelona, já tinha tido 5 medalhas no Pan-Americano de Cuba no ano anterior, em 91, e em 92 veio essa medalha de prata, e ali sim eu senti, falei, cara, acho que dá para ganhar uma graninha com isso, né? E acho que dá para ser um investimento bom aqui de carreira. E ao longo ali daquela jornada até 1996, não foi assim um ganho financeiro gigantesco, mas já era representativo. Eu estava fazendo faculdade, estava terminando eu sou formado em economia pela Universidade de Michigan, e naquela transição ali de 96, né, que eu já tinha saído da faculdade até 2000, foi onde realmente teve um boom. Então em 96, 97 eu falei, pô, dá pra fazer um pezinho de meia aqui, né? E foi isso que aconteceu. Então, ao longo dessa jornada ali, eu percebi que por volta de 96, 97, tinha algo ali, né? E até eu encerrar minha carreira em 2004, deu para ter um retorno financeiro bastante interessante, fazer investimentos, começar a empreender fora das piscinas, fazer uma transição de carreira e tudo mais. Então, foi mais ou menos essa aí a jornada. Cara, deixa eu te perguntar, você falou aí Cuba, aí Olimpíadas, quantos carimbos tem no seu passaporte? Você já contou, nem sei, meu, nem sei. É muito. Mas você não tem o número de países que você já foi? Não tem, dá pra... mas eu nunca fiz essa conta, até é uma conta interessante de se fazer, mas muitos dos países que eu visitei, como esportista, você conhecia, assim, aeroporto, hotel, piscina, né? Aí ia uma ou outra visita para conhecer um restaurante, mas ficava muito focado. Mesmo Barcelona, quando eu cheguei lá, nossa, no dia seguinte que a gente terminou a competição, teve que sair da Vila Olímpica, e aí você acaba não curtindo a cidade, né, as visitas. E você está sempre muito ocupado, o esporte ele te consome muito, né? Não em termos de tempo ali no porque você fica na pré-competição, porque você tem muito tempo livre, só que você tem que ficar de perna para cima descansando, né? Você não vai ficar batendo perna, você quer descansar as pernas, inclusive, você vai fazer o contrário de bater perna. Tem que bater perna dentro d'água. Mas até muitos países, já visitei muitos países. Que legal. Que eu não competi foi na África, eu não cheguei a competir. Em nenhum país da África. Do restante, mas já visitei. Mas você já visitou. Mas você pisou em todos os continentes, você já pisou? Já. Que legal. Com certeza. Legal. Com certeza. Muito bom, cara. Na África, só a África do Sul eu tive. Nessa linha, por que eu tô te perguntando essas curiosidades, né? Porque esse Gustavo de 2004, né? Chega uma hora que você fala, encerrou. Né? Encerrou, vou tomar um outro caminho. Eu queria que você contasse um pouco dessa transição para a gente já entrar nesse Gustavo empreendedor. Como é que faz um desligamento, né, de um cara que é reconhecido em qualquer canto do Brasil que você aparecer, com respeito imenso, principalmente das crianças, né? Você foi um nadador que fez parte da minha adolescência ali, como um esportista, um atleta, né? Um atleta de respeito, sempre muito educado, assim, a gente percebia nas suas entrevistas, nas suas aparições, e sempre deixando uma mensagem, né, assim, de disciplina, né, pratica o esporte, leva a sério. Eu lembro muito disso, assim, é muito lúcido na minha cabeça. E quando você encerra, rola aquele sentimento também, assim, não vai ter mais ele, né, seja de madrugada ou no período da tarde em alguma Olimpíada, né? Mas eu queria saber pelo lado da sua cabeça, cara, como é que se toma uma decisão assim e fala, cara, eu a partir de agora não vou ser um atleta de alto rendimento ou olímpico, não sei como que se fala isso. Como é que toma uma decisão dessa, cara? A transição na vida de um atleta ele é bastante intensa, né, para alguns e um pouco mais tranquilo para outros. Mas isso é a mesma coisa para qualquer pessoa de qualquer trabalho. Com algumas particularidades, claro, né? Porque você fala,
se formar na faculdade, começar o primeiro emprego, você entrar na faculdade é uma transição, você mudar de emprego ao longo da sua jornada. Normalmente as pessoas mudam de carreira ou de emprego pelo menos umas 4, 5 vezes ao longo da jornada, né? Aposentadoria é uma outra transição. Então, independente se você está numa fuga ou numa busca, né? Ou se você encerrou um ciclo e tem que iniciar o outro, as transições elas acontecem na vida das pessoas. Algumas coisas que são importantes em termos de transição, só contextualizando aqui o cenário da transição, né? Acho que você tem que se conhecer, saber onde você é bom, o que você faz, onde que você quer pisar e ter noção disso. Você tem que ter uma escolha de um caminho, né? Da onde você quer seguir, para que caminho, que direção que você vai, que isso tem a ver com clareza, tem a ver com alguma coisa que você pense em relação ao futuro. Outro ponto importante é o plano para que você faça para fazer isso, né? Se o momento está adequado, quando que vão ser as ações, onde você precisa ter conhecimento, onde você precisa desenvolver. O plano é muito importante. E a questão de performance, ela é fundamental, de busca de resultado e de você, de pilares de alta performance. Eu estou falando de produtividade, eu estou falando de você ser uma pessoa influente, de ter persuasão, de produção, de fazer coisas acontecerem que vai te ajudar numa vida de transição, né, de transitoriedade dentro daquilo que você faz. Então, nesse contexto aqui de pano de fundo que eu coloquei para vocês, quando eu pensei em parar de nadar, que foi de 2000 até 2004, eu levei 4 anos de transição, tudo isso que eu mencionei em termos mais assim na teoria, né, mais de conceitos, estavam presentes. Então, por exemplo, eu queria empreender, eu queria fazer negócio, eu queria investir em áreas onde eu pudesse ser dono do meu próprio negócio. Esse era um objetivo que eu tinha. Então, ao longo de 4 anos, eu me desenvolvi nessas áreas, né? Eu desenvolvi na área, eu fui sócio de bar, fui sócio de academia, comecei a fazer mais trabalho com palestras motivacionais. Então, isso foi sendo traçado ao longo dessa jornada de 2000 a 2004. Um ponto crucial ali, em termos da mudança, de quando você sai do atleta para um mundo empreendedor, no caso, né, ou no mundo do trabalho, é que o atleta, ele está muito acostumado com com as palmas, com o resultado, com a medalha, com o palco, que é diferente no empreendedor, né, no mundo empreendedor. Total. Você celebrar um resultado assim, pô, deu lucro, né, na empresa, fechei o trimestre, fechei o mês, ganhei dinheiro, fechei um negócio, isso é legal. Mas você imagina, a cada 4 anos você canalizar toda a sua energia, toda a sua expectativa dentro de uma coisa que você tem ambição de fazer, que é os Jogos Olímpicos. Aquilo não vai ter mais, né? É diferente a emoção que você tem dentro do esporte e a emoção que você tem. Não que seja melhor ou pior, ela é simplesmente diferente. Então, como você canaliza muito, é muito mais intenso aquele momento. Ganha uma medalha, levanta o braço, todo mundo lá, pá, todo mundo louco, né, que você ganhou a sua medalha. E quando você faz essa transição para um outro trabalho, você não tem esse palco mais, né? E quando você deixa de ter esse palco e você não se capacitou, não se preparou para essa transição, por exemplo, eu quero ser empreendedor, eu tenho que pegar um item aqui, gestão de pessoas. Se você vai tocar o teu negócio, você tem que aprender a gerir pessoas. Você tem que fazer gestão de pessoas. Não tem jeito, eu não tenho habilidade para isso. Pô, desenvolva. No mínimo, você não pode ser ignorante nesse assunto e contrate uma boa pessoa de RH, então. Porque você vai precisar dessa competência. Não que você precise de todas as competências, né? Quando eu era um bom nadador, você fala, é um bom nadador? Mas você nadava medley? Não, medley eu não nadava. É uma das habilidades dentro da natação. Então, o empreendedor, ele tem que ter essa capacidade. Lógico que você vai ter mais habilidades em uma área, menos em outras, isso é normal acontecer, mas se você vai empreender, e eu já empreendi dentro do meu próprio corpo, se você vai empreender dentro da sua empresa, você vai precisar criar habilidades, em algumas mais específicas e outras mais generalistas, que vão te dar uma amplitude de conhecimento que você vai poder colocar dentro do seu negócio a sua melhor versão de si mesmo, e dessa forma tocar os seus negócios. O que acontece na vida, só encerrando aqui, na vida do esportista, é que em alguns momentos você encerra um ciclo e você vai para a próxima etapa. Você sai do zero. E isso pode ser muito traumático na vida das pessoas, na vida dos esportistas, porque você sai do palco e você vai para, entre aspas, o anonimato ali, né? E essa transição ela pode ser muito dolorida, se você não tiver noção que você precisa resgatar o teu atleta de 1900, eu parei em 2004, cara, como é que eu era em 1990? Como é que eu era em 1988? O que eu estava fazendo lá? É o que eu preciso fazer agora. Vou precisar desenvolver coisas que eu não tenho. E como é que eu faço isso? Horas e horas e horas de treinamento específico e desenvolvimento de competência onde eu não tenho. Então, acho que seria esse o
o caminho aí da transição e as dificuldades. Sensacional, cara. Vai lá, Stefano. O Michael Phelps, Gustavo, eu li algumas reportagens sobre, eu acho que ele estava sofrendo justamente esse ponto de não ter mais aquele palco. Eu li que ele estava com depressão e passou por algumas coisas assim. Você sabe de algum detalhe maior, ou se é isso mesmo, se é justamente por ele não ter se preparado como você para fazer essa transição e agora ele está sofrendo nesse sentido? Não tenho muitos detalhes sobre o Michael, mas ele já passou por maus bocados em relação à depressão e em relação a outras coisas ao longo da carreira. A transição é diferente para qualquer pessoa, né? Você imagina um cara, escutar uma história dessa, de um cara que ganhou 28 medalhas olímpicas, e falou, pô, o que mais você quer? Né? E o sucesso, ele é muito um sentimento das pessoas. A conquista fica, né? A conquista é a medalha, a conquista é fato. É algo que aconteceu, é o resultado adquirido ali. Uhum. Agora, o sentimento de sucesso que pode te levar à depressão, cara, eu tive sucesso, mas por que eu tô sentindo assim, né? E isso tá muito alinhado à perspectiva do que fazer, né? E aí o autoconhecimento é muito importante nessa hora, porque que a transição, se você passa pelo autoconhecimento, não tem como. Porque se você não entende o que tá acontecendo, ou o que você vai fazer, o caminho que você vai seguir, ou alguma coisa assim que você quer, onde você... É muito louco isso. E a cabeça das pessoas, cada um pertence a cada pessoa. É difícil você fazer uma análise assim. Mas acho que o mais importante, se fosse ter uma dica assim para qualquer pessoa que estiver em transição, primeiro é ter paciência, né? Não ter pressa para fazer transição. Porque quando você está na pressa e você quer as coisas muito rápido demais e esperar com o que você fez anteriormente, principalmente no caso do Michael, né, que teve um resultado assim, cara, ele reescreveu o que é um resultado impossível de ser feito. Então, imagina na pós-carreira, o que eu vou fazer agora que é tão foda quanto isso? Vai ser, cara, não vai conseguir fazer, né? Ou se conseguir, o que ele vai ser? Vai ganhar mais dinheiro que o Jeff Bezos? Sei lá. Aí você começa a ter umas loucuras. Então, não vai por aí. Não vai por aí. Né? A vida é de cada um, o sentimento é de cada um, porém, a gente tem que ter um autocontrole em relação a colocar a nossa cabeça no lugar certo. Não se compare com outras pessoas. Né? Regue seu próprio jardim, em vez de ficar achando que o jardim do outro é mais verde. Veja, em termos de perspectiva, o que você vai ter de trabalho, de negócio, de ocupação, de família, de carinho, de etc., para que você possa ter uma jornada tão boa quanto foi a sua jornada anterior. E aí, sonhador, e aí, sonhadora, eu tenho um recadinho aqui pra você. É o seguinte, imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você tá precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, juridicoporassinatura.com. Esses caras montaram uma empresa para democratizar o acesso jurídico. A partir de R$ 2,99 por mês, você já consegue ter toda a proteção e auxílio de uma empresa que realmente conhece as startups e conhece as necessidades. Quer fazer aquele contratinho de vesting? Quer deixar tudo protegido com seus colaboradores? Tenho certeza que o juridicoporassinatura.com pode te ajudar. Acesse lá www.juridicoporassinatura.com/empreendacast que tem um desconto te esperando. Independente do momento que você está com a sua empresa, tenho certeza que você precisa da proteção desses caras. Valeu! Cara, muito bom ouvir. É impressionante, né, Gus? Claro, não tem como eu não te tietar aqui nesse programa, porque... De fato, boa parte do que eu gostava do Gustavo Borges era essa lucidez em falar e esse autoconhecimento, esse controle, assim, é muito legal. Se desse para eu voltar no Gustavo lá, vendo você nadar em 99, em 2000, eu falaria, cara, esse cara de fato é um ídolo, né? Aqui no Brasil a gente tem dificuldade de ter grandes ídolos, assim, que a gente admira, né? Dentro e fora do que ele atua. E você traz muito isso, cara. Obrigado mesmo por você, de fato, compartilhar isso com tantos brasileiros. E eu tenho certeza que boa parte do que você falou e toda a aparição que você teve, toda a disciplina que você colocou, e hoje, né, como esse empreendedor, esse palestrante, eu não tive ainda o privilégio de ver uma palestra sua, mas não há um cantinho aí que você não esteja que eu vou tentar entrar para ver uma palestra sua e sair energizado. Cara, nessa linha que você veio falando do autoconhecimento, do autocontrole, eu queria falar um pouco sobre conciliar as coisas, né? Porque eu sei que para nadar, para ser um atleta de alta performance olímpico, sei lá, você nadava quantas horas por dia de treino? Olha, eu dava média de 25 horas semanais, 25, 30 horas semanais.
De atividade física, não era só natação, né? Mas... entendi. Mas dentro da piscina você ficava um bom tempo ali treinando. E eu sei que você fez faculdade em Michigan, né? Você comentou aqui com a gente, em meio ao que você estava nas piscinas. Como é que você fazia para conciliar isso? E depois, de 2000 a 2004, que você teve que conciliar o desligamento de como um atleta e começar um empreendimento. Como que faz isso? A disciplina é crucial? Como é que concilia dentro de um tempo que só existe 24 horas para todo mundo, né? Disciplina é fundamental para isso, né? E a disciplina são pequenos hábitos que você faz todos os dias que viram rotina e você tem um esforço menor ali para você fazer as coisas acontecerem. Você se acostuma a fazer as coisas. Se for uma coisa boa, beleza, vitória para você. Se for uma coisa ruim, né? Dedinho para baixo aqui, você se ferrou. Dá um exemplo de uma disciplina ruim, né? Você tá o hábito de comer mal. Então, cara, isso não é uma disciplina boa, não é uma rotina boa para você ter. Então, você é mal disciplinado, inclusive, né? Em relação àquilo que você coloca. Cigarro, exagero, seja lá qual for aí a situação. Mas quando você tá no treino e você tá treinando em alta performance, né? E você tem horário para fazer as coisas e você tá canalizando o seu esforço para tudo aquilo que importa, estamos falando de controle, né, daquilo que você pode controlar. Então, por exemplo, meu dia, né, eu treinava das 6 às 8 da manhã, estudava das 9 ao meio-dia, depois da 1 às 3, da 1 às 2, dependendo do dia ali, ou à noite, né? Tô falando de faculdade, na época de faculdade. E treinava das 3 às 6 da tarde. Então, das 6 às 8 e das 3 às 6, das 5 horas aqui um período, eu não vou estudar. E nos Estados Unidos você tem essa vantagem de escolher os horários, né, na faculdade, os horários que você estuda. Então o que pode acontecer de diferente? Você ficar um pouco mais cansado porque você estudou 3 horas naquele dia e não descansou, não ficou em casa? E agora o que eu percebo muito que os atletas, que a natação ela tem uma vantagem em relação a alguns outros esportes, que você não se desloca muito. Então, por exemplo, você pega o pessoal de futebol, o pessoal os profissionais, né? Estou falando de vôlei, basquete, jogo em tudo quanto é cidade, tudo quanto é lugar. Aí você fica em hotel, você fica concentração, tem uma série de coisas que acontecem que é muito exaustivo, né? O deslocamento ele causa um problema. Mas na natação, você fica no mesmo lugar. Então você vai competir, você viaja uma semana e volta, fica um mês lá. Você viaja outro fim de semana e volta. Então, viagens curtas. Então você tem um controle um pouco maior da sua agenda. Então dava para conciliar tudo. Eu descobri que eu tinha muito tempo. Então, se eu tenho tempo para estudar, tenho tempo para treinar, se eu não estou estudando, o que eu estou fazendo? Ou eu vou estar dormindo, aí eu posso dormir 1 hora em vez de 3, que vai dar o mesmo resultado. Vou dormir mais cedo, vou ficar longe de videogame, vou ficar longe de pensar besteira, de ficar batendo perna, de ficar fazendo outras coisas. Estou concentrado em algo que tenha produção, né? Que tenha consistência com aquilo que eu queira fazer. E depois que eu vir a ser um atleta profissional... aí sim eu tinha controle. Aí o que eu fazia com o meu tempo livre? Estava no meu livre-arbítrio aqui, né? Eu ia ler, eu ia ficar com meus filhos, ia ficar com minha esposa, eu ia relaxar, ia fazer o diabo. Agora, o que é importante é o seguinte, falando de alta performance daí, né? Quando você tem horário para você fazer as suas coisas, e o horário já está definido, está na sua agenda, as chances de darem certo, ou de você conseguir fazer algo diferente ali, ele é impressionante. É impressionante o poder que isso tem, né? Então, eu sabia que eu ia treinar naquele horário, eu sabia que eu ia comer naquele horário, me alimentar, descansar, estudar, estava tudo pré-definido. Se está pré-definido, o que eu preciso fazer é encher aqueles horários com qualidade. O que é eu encher com qualidade? É chegar na hora do treino, se eu vou fazer um treino mais forte ou mais fraco, mais aeróbico, anaeróbico, aí eu vou preenchendo com a capacidade, com a qualidade que precisa ser feita naquele momento ali. E aí tá aí o treinador, tá aí as pessoas ao nosso redor para ajudar. Mas a conciliação, desde que você tenha a disciplina e uma rotina bastante... eu ia usar a palavra rígida, mas eu não vou usar, porque... Não era não era assim, exaustivo você ter uma rotina tão regrada. É claro que a hora que chegava numa sexta-feira e tinha uma galera que estava enfiar o pé na jaca numa sexta-feira, você ia querer sair junto e falar, cara, mas sábado, 6 horas da manhã eu tô na piscina, como é que eu vou fazer isso? E vai ser o treino mais difícil, então já tá lá, qual que é a escolha que você teve? O que você quer? Você quer ir pra Olimpíada e ganhar medalha? Então, sai depois da Olimpíada. Ah, mas quantas semanas faltam? 12 semanas. Paciência, meu amigo. Espera. Ou sai sábado. Para domingo você dormir até a hora que você quiser, né? Relaxa em outros horários. Aí você tem que ter essa cadência aí. Muito bom. Vai lá, Stefano. Gustavo, cara, você tá com a academia desde 2002, certo? Já tem aí, bastante tempo. Por que você escolheu entrar no mercado de academias
E onde que você encontrou uma oportunidade para criar uma metodologia de ensino de natação? Por que você acabou indo por esses caminhos? É óbvio que você, como nadador, né, tem uma visão mais específica, mas por que você escolheu esses negócios e não outros? Olha, eu empreendi logo no meu período de transição que eu mencionei para vocês, eu empreendi na área de bares, né? Então fui sócio de bares, restaurantes ali. Teve 3 ali na região do Itaim. E num determinado momento, com sócios que nadaram comigo, que eram esportistas, eu queria empreender na área de atividade física, de saúde. E foi onde eu achei um caminho, né? Então, eu abri a minha primeira unidade em 2002, a segunda abri em 2004, depois 2005, e a gente chegou até 5 unidades, a gente fechou 2, continuamos com 3. E no momento ali do empreendimento das academias, a gente pensou em trazer uma solução para os gestores de academia. Como que eu estruturo, como que eu ajudo, como que eu trabalho a gestão aquática, como que eu influencio no marketing, na comunicação, nas avaliações, no aprendizado de natação, como é que eu resolvo todos esses problemas dos meus clientes, dos meus possíveis clientes, né? Então a gente pensou em um monte de problema que a gente tinha para resolver, montamos uma metodologia, uma estrutura de trabalho para a gente, e a hora que a gente empacotou isso para nós mesmos, ficou evidente e claro que a gente poderia abrir isso para o mercado e mostrar e vender isso para outras instituições, né, privadas, públicas, seja lá a necessidade de cada uma delas. E a gente fez isso. Então, nasceu de uma necessidade que a gente viu do mercado mesmo e solucionar esse problema para a galera, né? E a gente tem feito isso, a metodologia iniciou em 2005 e a gente vem aí trabalhando duro até então, desde então. Tem noção de quantos alunos já passaram por lá e pessoas que... Olha, a gente tem, já passou a gente tem uma base pré-pandemia de 200 mil alunos, né, que passaram por nós, aí você está falando na casa de mais de milhões de pessoas, porque você imagina o seguinte, tem um fluxo de pessoas que entram e saem do nosso programa. Então a gente fala de base que está em atividade e base que já passaram por nós. Você imagina que o nosso ciclo de pessoas, de clientes, alunos que ficam na academia, no público infantil, varia de 5 a 6 anos que ficam com a gente, que é mais ou menos assim, entra lá bebê e fica até os 6 anos de idade, entra lá com 3, 4 e fica lá até os 10. Então esse é mais ou menos o ciclo que acontece e normalmente ele está envolvido ali na fase de aprendizado e de caracterização dos nados, que seria por volta de 4 a 6 anos, né, que é onde a coordenação fina está um pouco mais evoluída, né, que você tá crescendo, as questões motoras estão mais presentes na criança e o interesse dos pais que os filhos aprendam a nadar, né, ou se virar na água por uma questão aí de segurança aquática, né, que passa por problemas que a gente enfrenta aqui no Brasil, principalmente no mundo é um problema, né, que é a questão de afogamentos. Isso, quem é pai, quem tem filho e já esteve perto de uma piscina, já ficou, né, louco, botando boinha aqui, tentando fazer alguma coisa ou outra, para que os filhos, né, tenham a sua segurança. Então, todo mundo que viaja assim vai querer que o filho aprenda a nadar, né? Não tenho dúvida. Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Para você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a IVE. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a IVE é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIVE e pega o seu descontinho. IVE que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda. Agora, dentro dessa empreitada aí, né, já tá perto de 2 décadas, né, que você tá empreendendo, eu queria saber de você assim, cara, como que né, ter uma figura tão forte e ter um Gustavo Borges como chefe, assim, acho que no começo deve ter sido difícil para as pessoas. Estou imaginando se eu passasse no processo seletivo aqui contigo e o cara vai ser meu chefe, né, como é que lida com isso, né, cara, porque você é uma figura icônica, né, e como é que você desvincula isso? Ou você coloca outras pessoas para poderem fazer os bad cops, né, para você ser o good cop sempre? Não, o processo seletivo, no começo, eu contratava muita gente, né, principalmente na metodologia que eu estou um pouco mais à frente na operação, eu fazia
grande parte das contratações, as primeiras contratações todas passaram por mim. Hoje eu não tenho uma necessidade, talvez eu entre mais lá no fim da fila, né? Tem um processo de seleção, a hora que chega para mim, assim, é meio que só para ver se, né, se tá ok ou não tá ok, dependendo da área, que eu tenho líderes só em cada para dar um peteleco e ver se o cara nada direito. Só, sei lá, é uma última pergunta, é só um olho no olho, dependendo da posição eu nem participo do processo de seleção, né, porque falando de academia, a gente está falando de muita gente, então não tem como você tá presente em todos, mas qualquer posição ali, processo seletivo dentro das nossas empresas ali, você vai ter que falar com 2, 3 pessoas para ser contratado. Dependendo da posição que você vai assumir, aí eu entro em cena, né? Principalmente se for alguém que está diretamente ligado a mim. Então, hoje eu tenho 4 gestores que respondem diretamente para mim dentro da metodologia, e aí eu já tive uma figura de um CEO no passado, de um gerente que essa turma respondia, e eu parei com isso 2 anos atrás, e foi bom até, que eu voltei um pouco mais para operação, mas ao mesmo tempo eu dou muita autonomia para a turma. Mas no processo seletivo, assim, talvez de me enfrentar, eu sou um cara muito tranquilo na seleção, não tenho problema nenhum, eu ajudo as pessoas. Às vezes você tem a questão do nervosismo, né, em relação a fazer entrevista. Nervosismo não pode ser uma característica a não ser que faça parte você ser um pouco, a confiança ali naquele momento for impactar demais no seu trabalho. Normalmente eu relevo um pouco o nervosismo, deixo as pessoas calmas para poder conversar e tudo mais. Pô, tô pensando assim, porque a entrevista geralmente deixa a gente nervoso. Se estiver na frente de um ídolo, é dobrado, né? É double nervosismo, né? E eu imagino quem já deve ter passado e vai escutar esse episódio e falou, cara, foi um dia incrível. Mas imagina receber um sim do Gustavo Borges também, né? É praticamente botar uma medalha também, então isso é muito legal. Às vezes você tem que recrutar a pessoa, né? A pessoa não quer vir e você tá recrutando, querendo trazer, né? Pode acontecer também. Vou te falar, hein? Se chegar um e-mail pra mim do Gustavo Borges me convidando pra qualquer coisa, eu vou, hein, cara? Se tiver vaga aí, eu tô topando. Troco por podcast. Opa, beleza. Mas indo nessa linha, você ser uma figura conhecida, reconhecida internacionalmente, óbvio que deve ter te ajudado em vários aspectos, então você já tinha um network, já tinha uma visão, enfim. Eu queria entender melhor, assim, o que te trouxe de bom, né, ser o Gustavo Borges hoje nos seus negócios, e se isso trouxe também algum desafio maior, alguma coisa que você teve que enfrentar, que talvez se você fosse uma pessoa fora ali dos holofotes, teria sido um pouco mais tranquilo. A questão de ser uma figura pública no início dos nossos negócios aqui, e até hoje influencia, lógico, porque você tem autoridade no assunto. No começo as pessoas imaginam que você tenha autoridade, né? Não necessariamente você pode ter ou não. Pode ser uma figura pública sem competência para fazer uma gestão, por exemplo. Pode ser uma figura pública e não ser bom naquilo que você está fazendo na sua pós-carreira. Isso não quer dizer absolutamente nada, né? Você ter sido uma figura pública quer dizer que você foi um bom nadador, um bom jogador, um bom profissional daquela área que te trouxe notoriedade. Agora, se aquela área que te trouxe notoriedade e você vai para o meio empresarial ou de empreendedorismo e agora você precisa executar, eu preciso resolver o problema do meu cliente, se eu não resolvo esse problema, ele vai olhar para mim e falar, cara, parabéns, você é um ótimo nadador. Agora, não está resolvendo o meu problema. Aí você não tem produto, você não tem receita, você não tem lucro, você não tem colaborador, aí você não tem nada. Então, assim, o que trouxe o esporte num primeiro momento? Autoridade. A reputação. Agora, para manter essa autoridade, essa reputação, o que precisou ser feito? Mais trabalho, mais competência, mais desenvolvimento de habilidades e mais solucionar a vida dos nossos clientes. Então, uma coisa, ela ajuda a impulsionar, mas para você manter, para você dar continuidade, você precisa ter aquela estrutura por trás de competências. Se não tiver, meu amigo, não vai andar. Saco vazio não para de pé no sentido de qualidades, né, de consistência ali, né, não dá para manter isso, né? Não dá para ficar enrolando certas coisas, então, aliás, nada dá para enrolar, não dá para chegar, é igual chegar numa Olimpíada mais ou menos treinado, né, e aí você chega lá, aí vai ter um cara bem treinado, pode ser até que na parte psicológica você consiga ter uma superação em relação à forma como você está, que vai te trazer um resultado positivo, isso pode acontecer, mas via de regra, se você não estiver preparado, o resultado não vai ser bom. Ou
ou não vai ser no melhor que poderia ser. Agora, Gus, uma curiosidade assim, pra gente ir navegando entre o atleta e o empreendedor. Natação em si, é mais a publicidade e o patrocínio ou ganhar alguns campeonatos, algumas coisas também dão remuneração? Hoje em dia sim. Antigamente era pouca... Zero. Não diria que era zero, porque tinha algumas competiçõezinhas que tinham uma premiação, você tinha... Se você fosse um medalhista mais famoso, assim, isso nunca aconteceu comigo. Nas competições principais eles pagavam para você competir. Algumas competições... Legal. Talvez assim... de publicidade, uma cidade, uma piscina que queria marcar alguma coisa. Eu não estou falando de evento, estou falando de competição mesmo, né? Porque eventos, para você que é uma pessoa pública, para uma pessoa pública, você acaba sendo pago para ir. Então, inauguração de não sei o quê, aí você é contratado. Mas isso não tem a ver com a competição em si, né? Tem a ver com um evento à parte. Mas hoje em dia você tem uma liga, que é a ISL, International Swimming League, e essa liga paga, ela contrata o atleta, as equipes contratam e pagam os atletas por vitória. Então o meu filho deve entrar nessa liga agora. Meu filho vai entrar no profissionalismo agora. Ele terminou a carreira da faculdade, vai fazer a seletiva brasileira aqui para a Olimpíada. Tá nessa pegada toda aí. Então disso aí ele pega e vai nadar a liga, aí vamos ver o que acontece, mas tem as premiações sim. Mas patrocínio é uma fonte, o clube é outra fonte e as competições hoje com premiação é outra fonte. Legal. E aí tem, né, que eu fico imaginando se na sua época tivesse o Instagram, as redes sociais. Nossa, ia bombar. Ia bombar, cara. Ia bombar demais. Você tem ideia de como ia ser, você não tem ideia. Eu praticamente criei as redes sociais em 92, porque deu um problema lá com a medalha que não funcionou e eu queria divulgar no Twitter, no Facebook, no Instagram. Em 92 eu quis fazer isso, só que não tinha, né? Não existia. Não, eu fico imaginando, porque hoje, cara, você ter um perfil desse com o que você arrastava e a exposição que você tinha, cara, aí com certeza ia ter muita oportunidade. Acho que recebidos você não ia conseguir nadar de tantos recebidos, né? Que você ia receber. Né? Agora, o tanto de piscina que você deve ter cortado o laço também para inaugurar não tá escrito na história, no Wikipedia, né? Tanta coisa. A mídia tinha um outro... Hoje você tem a mídia na sua mão, né? Então você divulga. Mas eu tive ótimas coberturas de jornais, do jornal impresso, jornais televisivos ali, das emissoras de televisão, as transmissões, tem muita coisa legal que aconteceu. Mas realmente a rede social, se eu tivesse ali, meu número ia estar muito maior do que está aqui nas redes. Eu não tenho dúvida, cara. E dá trabalho, viu? Você depois de velho tem que trazer a turma pra dentro ali, viu, meu? Não é fácil, não. Assim, deve ter... Você tá com quantos anos agora, Gus? Tô 48. 48 anos. A turma que deve estar te seguindo lá, eu acho que vai ser a minha turma. Vamos ver se eu acerto aí. De 29 a 35 anos. Deve ser o de 29 maior... a 35 eu tenho um bom público. Abaixo ali de 35 tem também. A turma de 50, da minha idade, 50 a mais, é uma turma que segue menos até, né? Então... Mas é muito o perfil da rede social também, né? De quem tá lá. Não, sim, também. Agora, muito jovem, eu tenho pessoas ali de 15, 20 anos, mas é diferente. Não é aquele... Stefano, você tem quantos anos, Stefano? 34. 34. Você segue o Gustavo Borges? Sigo. Eu não comentei, mas eu fui nadador no Pinheiros na época que você era lá. É que a gente tem uma diferença de idade grande, então você calma. Ô, Stefano, calma. Não joga assim na cara do Gus aí, porque ele tá benzão, velho. Ele falou 48, eu fiz conta aqui. Eu acho que tem gato nessa história aí, mas tudo bem, vai lá. Mas eu era molequinho, mas eu lembro de você, obviamente, né? Era meu ídolo ali nadando do lado. A gente fez até uma vez a gente fez um treino juntos ali, foi um... O pessoal acho que vai entender, mas foi 100 vezes de 100 metros e a gente tinha que fazer isso, dá 10 quilômetros. Você nadou com quem lá? Super curto. Com o Vanzella. Ah, tá. Antes era o Tabo, depois o Vanzella. Pegou toda a turma. Que você é 34, estamos falando de 14 anos de diferença, né? Então eu tava com 30 ali e você com 14, 15. 14, 15. Peixinho e peixão. Peixinho e peixão. Legal. Mas, e o que você acha que é mais desafiador, Gustavo? Ser atleta num país que não dá suporte, ou ser empreendedor num país que também é super burocrático, super complicado? São dois cenários aí, você passou por dois cenários muito complexos, eu acho, né? Você acha que tem algum que foi um pouco pior, ou os dois são... Ser empreendedor é mais duro, cara.
Não tenho dúvida. É muita burocracia, leis trabalhistas que te impedem de chegar onde você pode, do seu potencial, projetos de leis que interferem no seu mercado, na sua área, na sua atuação, impostos, né? Então, o Brasil, você trabalha demais, tem muito entrave para que você possa fazer as coisas acontecerem, né? E isso dentro do esporte pode até acontecer também, mas como você empreende o seu próprio corpo, se você está no local assim adequado, se você consegue chegar e ter algumas oportunidades, você desenvolve o fluxo ele é diferente, né? É lógico que você tem as dificuldades. Se você fala assim, é que quando você traz assim, o país não apoia o esporte, né? A gente tem uma questão dos clubes que poderiam ter mais incentivos para apoiar, porque o nosso formato é clubístico, né? Então os clubes precisam apoiar. Quem apoia o clube são os associados. Os associados, se eles se distanciam dos clubes, vamos falar do interior do Brasil, vamos falar de outros lugares, não vamos falar do Pinheiros, né? Que a gente vivencia num clube que não é referência para você, se você olhar a média dos clubes brasileiros, é uma outra realidade. Então, eu acho que o governo ele sempre teve muito apoio dentro do esporte ao longo dos anos, principalmente as empresas que me patrocinaram, muitas empresas estatais que estiveram presentes. O Correios foi um grande patrocinador da natação brasileira. Só que os tempos mudaram, né? Ao mesmo tempo que eu não tinha rede social e tinha patrocínio e o governo era um pouco mais atuante em termos de patrocínio direto para o atleta, hoje isso mudou. Mas ao mesmo tempo você tem na sua mão a sua fonte de receita que você pode também utilizar, né? Então, momento financeiro diferente, momentos do esporte diferente, mídias diferentes, tem uma série de coisas que mudam, né? E acho que a gente precisa mesmo avançar e ver quais são as oportunidades, não deixar de estudar. A turma que está assistindo aqui, se tem os jovens empreendedores do esporte aí, estude, né? Porque não necessariamente o esporte vai te dar um resultado financeiro, mas você pode ter o seu resultado financeiro e continuar com a sua educação, e dessa forma você empreender, você seguir e tudo mais. Mas é isso, cara, é difícil, mas acho que empreender no Brasil é duro, cara. Na hora que você faz aquela planilha lá e dá uma olhada e tudo que você tem que pagar, pelo amor de Deus. É nadar medley em águas não conhecidas, né? Tem que improvisar, tem que mudar, tem que se adaptar. É nadar medley nas águas abertas, nadando medley, né? A turma normalmente nada mais o carro. Mas acho que esse ponto que você falou é bem importante, né, Gustavo, de você ser um atleta que está estudando e se preparando para o depois, né? Porque a vida de atleta, ela vai ter infelizmente, ela vai terminar e você tem que estar preparado para o depois, seja dentro da área ou em outra. E eu vejo poucos atletas no Brasil que tiveram essa cabeça e muitos agora têm que correr atrás, né? Não tem problema nenhum você se dedicar um pouco mais na sua vida para uma ou outra área. Porém, quando você tiver isso, saiba que em algum momento você vai ter uma transição e você vai precisar desenvolver outras coisas, como a gente já falou aqui. Legal. Muito bem. Olha só, sonhador, temporada nova, mais de 100 episódios, e eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses 2 anos de EmpreendaCast. É a Save, né? A Save é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem em sites, landing pages, e foram eles também que fizeram toda a nova identidade do EmpreendaCast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads, e você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial pro Rodrigo Teixeira e pro Arnaldo, que são os caras que estão por trás, um dos caras que estão por trás da Save. Acessa lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing digital. Acessa lá, Save, www.savvi.com.br, save.com.br. Corre lá, porque é empresa de sonhador e vale a pena. Ô Gus, agora deixa eu te perguntar, cara, esse lance CEO aí da rede de academias, né, no meio de uma pandemia que acho que foi uma das áreas mais afetadas, né, foi a de academias e de contato com aparelhos e aglomerações, né? Como é que vocês se adaptaram aí em meio a esses mais de 12 meses que a gente está vivendo, né? De uma situação que está perto de acabar, né? Tomara. Como é que você fez aí para se adaptar? Quais foram as ações? Como é que tem sido isso? Atingiu diretamente, né? O que você pode contar desses aprendizados aí nos últimos 12 meses de ninguém pode estar frequentando locais assim? A gente teve... O começo da pandemia foi muito duro, né?
poucos setores sofreram tanto quanto os setores de academias. Poucos. Então vamos lá, companhia aérea, turismo, hotéis. Agora, fora isso, restaurantes, delivery. Talvez os bares que não tiveram a oportunidade, né, mas ficaram menos tempo fechados em alguns casos, a gente não teve receita durante 6 meses. Né? Então aqui em São Paulo a gente teve 6 meses de fechamento. Se não fosse medida provisória, 936 do governo federal, a gente não sobreviveria. Não ia existir academia se não fosse a 936 e muitos outros negócios também, porque ajudou não só o nosso setor, mas muitas outras academias. Então, assim, muitos negócios prosperaram, mas muitos negócios se degringolaram ali. Muitas academias fecharam. Eu faço parte da ACAD Brasil, que é a Associação Brasileira de Academias, e eu era presidente o ano passado, eu estava presidente até outubro, na cadeira de presidente. Hoje a gente já teve uma sucessão, continua na diretoria, e o problema continua. Só que o que a gente teve lá atrás de ajuda governamental por um período mais extenso, né, hoje a gente não tem. E a gente tem um período aqui que a gente precisa funcionar. Tanto pela questão de sobrevivência dos negócios, que é um dos aspectos, né, de você trabalhar, mas como a gente está... O segundo é mais importante ainda, que é para salvar vidas. Que quando a gente fala de fechar os negócios, né, no nosso setor, que a gente trabalha com atividade física, a atividade física ela melhora a tua saúde mental e tua saúde física, melhora seu sistema imunológico e isso ajuda a combater o vírus. Então pensa assim, se eu for pensar do lado do negócio, eu gostaria de estar aberto. Aí vamos pensar na questão de pandemia. Também gostaria de estar aberto, né? Porque o nosso negócio, a nossa atividade, que é a atividade física, ela ajuda as pessoas a viverem mais e viverem melhor. O Brasil já é o quinto país mais sedentário do mundo, segundo a OMS. Quinto país mais sedentário do mundo. O sedentarismo é a quarta maior causa de morte, né, por comorbidades relacionadas ao sedentarismo. Ou seja, se você faz atividade física e a academia é um dos ambientes que você pode fazer isso, não o único, mas um dos ambientes que você faz, por que ficar fechado? Se os protocolos de segurança eles são adequados, se tem todo o trabalho sendo feito de distanciamento social, de limpeza dos equipamentos e tudo mais, né? Então isso é um desafio gigantesco. Então o setor sofreu muito. A gente trocou dívida de curto prazo para dívidas de longo prazo, o que facilitou em termos de caixa para a gente continuar operando. Hoje, nesse exato momento dessa transmissão, São Paulo está fechado, mas Curitiba, onde eu tenho outras unidades, a gente reabriu segunda-feira, né? A gente está numa sexta-feira, numa quinta-feira nessa gravação aqui, segunda-feira ela voltou, né? Então é uma dificuldade muito grande que a gente continua lutando ali e convencendo os legisladores do benefício da atividade esportiva dos brasileiros, das pessoas. E é isso que a gente quer. Cara, esse dado me deixou assustado, assim, né? O quinto país mais, como que você falou? Não praticante, sedentário. Quinto país mais sedentário. Isso é um absurdo. Eu não tinha noção do tamanho disso, mesmo que esse mercado, né, de academias, de atividade física é o que mais cresce, pelo menos o que eu venho enxergando aí com as últimas startups, as construções aí de soluções e até grandes redes aí, né, que vem apostando nesse mercado da saúde, né, da saúde fitness. É que é um mercado que pode ser muito explorado, né? Os mercados da low cost que mais crescem, você trouxe uma viabilidade financeira para quem quer participar de atividade física dentro de academias. Então você amplia o mercado, mas o Brasil ainda ele é muito pouco, pré-pandemia, 4 a 5% da população que faz atividade física dentro de academias. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos é 20% esse número, é 4 vezes maior do que no Brasil. Né? Então o Brasil, com 4 vezes mais academias do que a Alemanha, tem o mesmo número de praticantes. É uma coisa assim impressionante. E hoje a gente tem aí o mercado é mais ou menos de 30 mil unidades de academias no Brasil. Isso não pode ser questionado agora pós-pandemia, né? Mas é um setor interessante que traz saúde para a população. E saúde mental também, né? Eu acho que para mim a pandemia, quando fecharam as academias, eu que estou acostumado e gosto de fazer, ficar sem é bem complicado. Tive que adaptar, fazer treino aqui em casa
mesmo, mas ficar completamente sem exercício, ainda mais num sentimento de confinamento, prejudica muito. Então, nesse aspecto, quando reabriu as academias, foi um alívio ali, né? Infelizmente fechou de novo. Mas eu concordo com você, tem um papel muito, muito importante nisso. Total. Gus, a gente está se aproximando do final aqui. Eu queria um ensinamento, assim, na sua jornada de atleta empreendedor. Você falou aí que tem o momento das palmas, né? Acho que pro atleta a palma, os troféus, é muito das vitórias, do que você conquistou. Mas a gente sabe que os aprendizados estão lá na salinha de derrotas, né? É ali que você tem os principais pontos que você aprendeu, como atleta e como empreendedor. Queria saber de você, assim, nessa sua jornada, qual foi aquela escorregada na casca de banana, assim, que você aprendeu bastante e conseguiu sair por cima, e uma que você escorregou e não deu, assim, não teve como dar a volta por cima, mas você aprendeu bastante aí na construção da sua escada aí de sucesso. Queria saber de você, assim, pode ser em qualquer momento, empreendedor ou atleta. Vou trazer do atleta aqui. Acho que todo aprendizado, toda derrota ou todo fracasso... primeiro que, assim, o assassino número 1 da disciplina é o fracasso, né? Então a derrota, o fracasso, normalmente ele é o que mata a disciplina, né? Fuzila a disciplina. Por uma razão muito simples, porque você tem uma razão porque você está fazendo aquilo, né? Então, eu quero melhorar minha saúde, por exemplo, e para isso a minha expectativa é perder 20 quilos. Então você tem muito desenhado o que você quer, aí você vai lá e perde 1 quilo. Cara, é uma frustração que você fala assim, não vale o preço a ser investido aqui, né? Então aí você joga pro lixo todo o hábito, toda a disciplina que você teve. Agora o contrário, ele é verdadeiro. Quando você aprende, porque se você tem um resultado que ele não foi adequado, isso não te frustra, mas você pode até ter um sentimento ruim de frustração ali, mas isso não se sobressai ao trabalho, aquilo que você quer perseguir. Ele é menor, ele é muito menos relevante do que a vontade que você quer e a sua decisão de perseguir o seu caminho, o seu sonho, os seus objetivos, alinhado aqui à sua expectativa daquilo que você quer. Quando isso acontece, você persiste e você vai a fundo naquilo que você quer. Por exemplo, a minha estreia olímpica no 200 metros nado livre das Olimpíadas foi um fracasso, né? 92, pulei na piscina, totalmente desnorteado, mudei tudo que eu podia me auto-sabotar, eu fiz, né? E o resultado daquilo, até a estratégia de prova, que é uma coisa assim, eu tenho controle da estratégia de prova, do meu adversário eu não tenho. Fiquei pensando em tudo, e a hora que chegou na estratégia de prova, eu falei assim, joguei pra torcida. E quando eu fiz isso, eu nadei mal. Era para ir para a final disputar uma medalha, fiquei em 22º lugar, né? E qual que foi o resultado disso? Foi olhar para aquela prova e falar assim, cara, o que eu tiro disso, né? O que eu aprendo com isso aqui e o que eu levo para frente? O meu treinador, naquela tarde, quando eu tive esse resultado, ele virou para mim e falou o seguinte, Gustavo, hoje você assiste essa prova. Eu estava na arquibancada assistindo, né? E amanhã você vai lá e ganha essa prova. E o amanhã, pro meu treinador, assim, a próxima vez, queria ter uma final de 200 metros nado livre. Nas Olimpíadas, seria daqui 4 anos, ia ser em 96. O cara já estava colocando um chip aqui de longo prazo, que é uma das definições de alta performance, é você fazer o sucesso além do padrão estabelecido com consistência a longo prazo. E o longo prazo, quando você embute no seu DNA, se embute na tua cabeça, você pensa que você tem que ter consistência para fazer isso durante um bom tempo, esse é o maior dos ensinamentos. Então naquele dia eu aprendi a ter humildade de aceitar um resultado ruim, eu aprendi a focar naquilo que eu tenho controle e não no que eu não tenho controle, e eu aprendi a focar, a ter pensamento de longo prazo. E quando eu faço isso, eu tenho tranquilidade, porque quando você tem controle das suas coisas, né, do processo, você fica tranquilo, você não te leva ao estresse, você não fica ansioso, você está no controle, né? Não que você está controlando uma outra pessoa, mas você tem controle das coisas que estão acontecendo. E a hora que você olha isso para um longo prazo, por um bom tempo, aí sim você toca o pau e faz o resultado acontecer. Muito bom. Tudo bem? Eu sou a Vitória da Bluefields Aceleradora e eu já sei, você teve aquela ideia sensacional durante a pandemia de mudar o mundo através do empreendedorismo, de realmente causar um impacto na sociedade, mas você não sabe por onde começar, você não sabe nem como validar a sua ideia. Mas fica tranquilo, nós estamos aqui para te ajudar. A Bluefields é uma aceleradora de negócios voltada para impacto social e tecnologia, tá? Justamente para te ajudar no caminho para validação, nessa aventura que é empreender. O Sparks é o nosso programa de validação, dura 72 dias, tá? E as inscrições já estão abertas. Ele começa dia 27 de maio, então você precisa correr com a sua inscrição. O Sparks, ele tem 4 etapas que culminam em um pitch day.
Então, além de ter acesso à imersão em startups, startup games, startup tour, design sprint, mentorias, facilitações e acesso a metodologias ágeis, no final você ainda vai poder ficar frente a frente com redes de investimento anjo e falar da sua ideia. Olha que sensacional. Então a gente se vê no Sparks. Até lá! Gus, antes de finalizar, né, eu queria colocar um pouco desse momento, assim, né, o Gustavo Borges eu já seguia, já acompanhava, né, uma admiração incrível que eu falei aqui diversas vezes, e eu percebi você cada vez mais no mundo digital, né, desenvolvendo os produtos, serviços na plataforma. Como é que está sendo sua experiência, né, e os principais desafios de empreender digitalmente? Aí eu vejo cada vez você mais presente e trabalhando isso, né. Recentemente você colocou alguns vídeos lá, eu sempre entro para comentar, para ver o que a galera tá falando, mas eu queria saber um pouco de você, empreendedor digital aí, como é que você tá sentindo esse mundo, né, e se você já tinha contato com ele há bastante tempo. Olha, eu acho que eu já tenho contato há um bom tempo, mas eu acho que a pandemia me levou para um outro nível, né, então eu saí do mirim e fui pro infantil, na minha categoria aqui. Eu tô quase chegando no juvenil, e aí daqui a pouco eu vou pro júnior, aí eu vou virar profissional, então falta um tempinho aqui. Desafios gigantescos, né? Desafios, assim, desde formatação de produto, na questão de gestão do produto em si, do que produto você tem, desafios em quem é a sua audiência e direcionar a conversa para a sua audiência. Isso é um desafio gigantesco. Desafio de manter a atividade nas redes, né? Como se comunicar, com que frequência e que tipo de postagem, que tipo de comunicação que funciona para a sua audiência. Vender para a sua audiência, esse é um desafio gigantesco. Esse realmente eu achei que seria um pouco mais fácil, mas não é, né? Porque eu tenho vários produtos que eu vendo, tanto digitais com aulas quanto palestras motivacionais, que aí eu faço para a empresa, o B2B. Então, quanto mais hoje, como eu estou infantil numa linha de B2C, né, que é o que eu vendo para o varejo ali, e no outro eu já sou um pouquinho mais graduado, tudo que eu invisto no outro lado funciona para esse aqui. Então é engraçado você canalizar energia para uma coisa e isso ajudar em outra. Mas acho que um grande aprendizado que aconteceu... Tá aqui meu cachorro aqui querendo... Tenho. Deixa ele aí, da hora. Chegou aqui porque cansou já aqui de ficar esperando, né? Boa. Acho que um grande aprendizado que teve em relação a rede social e ao desenvolvimento de produtos digitais é a consistência naquilo que você faz, e que não é nada diferente do esporte. Então, se eu tenho um ciclo de 4 anos para eu me lapidar, para eu construir, para eu me forjar para ser um atleta olímpico, cara, não vai demorar menos do que isso para ficar bom em outra área, não tem jeito. É isso aí. Agora, conta pra galera, o que tem do Gustavo Borges que a gente pode consumir, o que tá chegando aí, o que a gente pode esperar, onde a gente acessa, coloca todas as suas redes e os produtos que estão rolando. Cara, eu já vou lá conferir também. Eu tenho um produto Superação que tá na Hotmart, ele subiu lá, então ele tá divulgado aí nas minhas redes, né? Se entrar lá, você vai ver, tá na minha página e tudo mais. De vez em quando eu abro o carrinho, de vez em quando eu fecho, então agora eu não estou divulgando nesse exato momento aqui, mas se entrar lá, tiver no meu Linktree, ou se tiver com um site já específico no meu Instagram, ele está sendo vendido, e aí eu faço quem entra nos meus canais, nos meus mailings, eles recebem as ofertas normalmente aí. Então a superação, que a transformação ali é para você objetivamente sair de um ponto A e para um ponto B, para você tirar do papel os seus objetivos, você trabalhar a clareza com passos específicos para você colocar na sua agenda, no seu papel, e você, na sua agenda, no seu calendário ali de trabalho, para que você realize as suas ações. Então esse é as palestras motivacionais, que aí estão todos nos canais, mas é só seguir lá que tem sempre lá os produtos sendo divulgados e a turma acha. E vou ter algumas novidades agora no futuro próximo de mentorias, que vai ser legal. Estamos desenhando algumas coisas legais aí para trazer uma coisa mais profunda em relação a alguns tipos de soluções aí para a galera. Então aguardem. Tô aguardando sua mentoria, investimento que vale muito a pena. Fica ligado aí, sonhadores e sonhadoras. Né? O seu Instagram tá @, só pra galera... @Gustavo.Borges.
Isso, @gustavo.borges, e tem o site também, né, gustavoborges.com.br ou .com? gustavoborges.com.br, todos os canais ali, YouTube, muitas coisas, a maioria dos meus conteúdos, eu faço uma live toda terça-feira às 7h45 da manhã. Isso já é assim, é o meu canal de comunicação com a turma. Então, 7h45, toda terça-feira, você vai me encontrar 1 hora de live, 45 minutos a 1 hora de live ali, trazendo conteúdos, trazendo coisas relevantes ali em relação à construção, né? Atingir o teu potencial, alguma coisa mais inspiração, outra motivacional, outra mais empreendedora, né? Eu fiz uma jornada de 6 passos para atingir o objetivo, que hoje está dentro do produto Superação, e que era passo a passo mesmo. A aula, assim, clareza para a sua vida. O que você precisa fazer? Passa a aula focada em como desenvolver clareza para o seu negócio. E depois, onde desenvolver habilidade de conhecimento, material de apoio. E tem sempre coisa legal ali. Então, se vocês vierem para minha live, por favor, venha com papel e caneta, porque não é para ficar assistindo lá deitado na cama, não. É para assistir sentado e anotando, porque sempre tem conteúdo que vai impactar na sua vida. Pelo menos esse é o objetivo. Perfeito. Cara, o que você achou de gravar podcast? Já tinha gravado alguma vez? Já tinha feito, já gravei alguns podcasts, sim, muito legal. É uma live, né? Uma gravada. Aqui, agora é podcast, a live misturou tudo, né? Então... Misturou. Agora a gente tem de tudo. Agora o podcast é só a forma como você envelopa ele e coloca, né? Coloca onde vai estar aqui. Quais canais que vocês vão divulgar esse... Tem Spotify, iTunes, Google Podcasts, a gente tá YouTube, em todos os canais. YouTube também? YouTube também? YouTube a gente começou a subir agora, né? Como eu sou da segunda geração do podcast, né? Não sou da primeira, mas sou da segunda lá mais raiz, a gente tinha um pouco de resistência em botar um podcast no YouTube. Sério? Mas uma das coisas que eu ensino pra minha audiência é justamente, cara, pra monetizar você tem que estar em todos os canais. Então vai pro YouTube também, aqui é multiplataforma, né? Que legal. Sai blog, sai Instagram, sai tudo. Que legal. E eu vou te fazer um convite, hein, cara? Estuda aí fazer o Superação em formato de podcast, porque despertar contigo e poder escutar a hora que eu quiser. Não sei se tem fone aquático aí, né? Eu não sou da natação, mas se tiver fone aquático, dá pra ir ouvindo um podcast enquanto nada. Com certeza. Legal. Muito bom. Bela dica aí. Obrigado, viu, Gus? Um forte abraço pra você, um beijo pra toda a família. Obrigado pelo ser humano que você se tornou, pelo atleta que você deixou, o legado. Eu queria agradecer em nome de todos os brasileiros, principalmente os que têm a minha idade, né, e todos os seres humanos aí que acompanharam sua trajetória, que de verdade, cara, você deixou muito mais do que medalhas registradas pra gente, né? Eu tenho um pouquinho de Gustavo Borges nas minhas atitudes da adolescência, da fase adulta, e muito do que eu carreguei desse cara que transmitiu isso. Então eu queria agradecer em nome de todos os brasileiros aí, todo mundo que te acompanha como profissional, independente das piscinas ou dos negócios aí, né? Obrigado mesmo. Tá joia. Obrigado a todos vocês, gente. Obrigado, hein? Obrigado demais prazer aí estar aqui com vocês. Pela participação, Stefano. Valeu, hein, Obrigado cara? pelo convite. Foi sensacional aí conversar com o meu ídolo, né? Pessoa que me inspirou ali ao longo de toda a minha vida, meu ídolo brasileiro número 1. Então, foi bem legal aí. Obrigado pela oportunidade. Show de bola. Valeu, gente. Até a próxima história. Tchau! Olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio. Uma produção, voz e conteúdo.